Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 12 graus Celsius, está frio, e são 6h50 da manhã. Eu creio que não há outra forma de começar sem óbvio, né? Identitários, 247, Diário do Centro do Universo, essas coisas todas, sem falar nas pissoladas pelo mundo, certamente estão comemorando a indicação de uma democrata, mulher negra, né, como candidata presidencial dos Estados Unidos para lutar contra o grande Satã Donaldo, o Trump, e seu vice da CIA vence. Bom, mas aí nós temos que pensar em algumas coisinhas. Primeiro, quem vai ser o vice da Kamala? Porque assim como o Joe, que coitado, né? Senilidade ou Alzheimer? Eu apostaria em Alzheimer. Eu apostaria em Alzheimer, honestamente. Mas era evidente, ontem eu fui bastante irônico, mas era evidente que ele não tinha a mínima condição de ser candidato. Eu não sei, inclusive se ele renunciou ou foi renunciado. Provavelmente foi renunciado. Porque nem tanto ele, eu acho que mais a família dele, né, queria muito que ele fosse candidato, mesmo sem ter a mais miserável condição. Se a gente pensa nisso, numa perspectiva, digamos assim, que ignora um pouco de humanidade, para os Estados Unidos houve ganho, porque eu sinceramente eu não sei como ele vai conseguir terminar o mandato. Nem sei se ele vai conseguir terminar o mandato. E no mesmo sentido, eu tenho lido muitos artigos de americanos ou de pessoas que estão nos Estados Unidos argumentando que, olha, a gente, os pardalzinhos brigando, uma rinha de pardais, argumentando que não é 100% garantido que os Estados Unidos terão eleição. Ou, pelo menos, que essa talvez seja a última eleição dos Estados Unidos da América. O país caminha rapidamente na direção do abismo. Certo? Guerra civil? Não sei. Secessão? Não sei. Mas as coisas estão ficando muito complicadas nos Estados Unidos da América. Muito mesmo. Mais uma vez, deixando claro que eu não tenho nada contra a cachaceira. Pessoa, é super lícito tomar uma pinguinha. Nosso presidente toma, muita gente boa toma. E eu sei, alcoolismo é uma doença. Mas isso posto, que alcoolismo, que é muito diferente de tomar sua cachaçinha, tomar sua cervejinha, eu não bebo, então, né, mas não é porque eu até não bebo de vez em quando, uma vez eu bebi até vinho, teve uma vez que eu bebi 2 latas de cerveja, não sei não, sou praticamente um pinguço, mas de toda forma, gente, pessoas, queridos, camaradas, não sei se é uma boa ideia uma presidenta alcoólatra praticante. Talvez não seja o melhor momento. Talvez realmente não seja o melhor momento. Porque o lance do alcoolismo
é que, bom, quando ele está meio descontrolado, a pessoa... Cara, isso afeta os neurônios. Isso afeta os neurônios. Capacidade cognitiva, capacidade intelectiva, a tomada de decisões. Privada do álcool, o alcoólatra praticante pode se tornar meio instável. E eu não sei, honestamente, eu tô falando com amor e carinho, se essa é de fato a melhor opção para o mundo. Nem mesmo para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos certamente não. Porque eu vejo o pessoal identitário comemorando uma Prete Negre como candidata. E eu falo, cara, você tá de zoa, né? Tá de zoa comigo. Não pode uma coisa dessa. Esquecer, gente, esquecer dos democratas fazendo a guerra hispano-americana, os democratas fazendo bloqueio contra Cuba, os democratas fazendo Primeira e Segunda Guerra Mundial, os democratas fazendo guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão. Esquecer dos democratas organizando o golpe no Brasil em 64. Esquecer dos democratas derrubando Getúlio Vargas antes disso. Os democratas patrocinando Moro e Lava Jato depois disso. Quer dizer, qual que é o problema das pessoas, de verdade? Ai, os democratas são melhores porque os republicanos são conservadores de direita. Bom, eles serem conservadores não é um problema nosso, é um problema dos Estados Unidos. E eu não vejo mal na pessoa ser conservadora. A classe trabalhadora quase sempre é. Em sua larga maioria, a classe trabalhadora, o campesinato, as pessoas que moram na roça são conservadoras. Quem não é conservador costuma ser a burguesia. Então essa associação entre ser conservador e ser malvado, cara, não faz muito sentido não. Não do ponto de vista da luta de classes. Certo? De verdade ela não faz muito sentido. E ela é muito capciosa. Porque se a classe trabalhadora, modo geral, é conservadora, e você afronta a classe trabalhadora, você está jogando eles no colo da extrema-direita e dos evangélicos, que é o que a gente vê acontecer Brasil e mundo afora. Então essa estratégia de demonizar os conservadores, para ser rápido, ela é estúpida. Ela é estúpida, ou é planejada, né, claro. Porque uma coisa que eu sempre falo é que os liberais são de direita. Então, ai, Kamala, a Prete, a Negre, pró-LGBTQ, PIN a mais, que é RKS 2 elevado ao quadrado vezes delta sobre 2 que multiplica A. Ai, gente, sério, isso. Pra cima de Moá? Sei não. Na verdade eu sei, perdão. Eu sempre acordo asmado e leva um tempo até o remédio fazer efeito. Essa planta é muito cheirosa. Bom, de toda forma, pessoas, eu, para ser franco com vocês, não vejo vantagem nenhuma. Tem aquele outro do estado de Massachusetts, Bernie Sanders. Tá, ele continua sendo americano, mas ele sim me pareceria uma melhora. Kamala não. Por N motivos, mas Kamala não. Ah, mas e o Trump, ainda mais agora com vice-sionista. Bom, isso é um problema óbvio, né? Mas eu não sei se o Trump, que está disposto a enfrentar o Irã e a China, vai ter a oportunidade de encher o saco do Brasil. Você vê os bozoloides, né? Oh, o Trump, Deus Trump,
anja proteger o Trump, os crentes, né? Esse povo todo. Cara, ele vai fazer e vai acontecer, Lula vai sofrer, não sei o que. Gente, o Lula sofreu foi sobre os democratas. Lula sofreu foi sobre os democratas. Foi o próprio Joe Biden, inclusive, que armou o golpe contra a Dilma e a prisão dele. Obama, um homem que ganhou o Nobel da Paz por ser preto e que coordenou 6 guerras e milhões de pessoas desvividas. Obama não passa uma caricatura, sabe? Aí fala, mas o Trump é perigoso. E quem não é nos Estados Unidos? Gente, eu acho que falta as pessoas, principalmente a geração mais nova, né? Os comunistas de DA, que cresceram a leite, pera e o oqueísmo, compreenderem o essencial, o básico. Aliás, nem precisa ser de geopolítica, que é um pouco mais sofisticada. De política mesmo. Direita é direita e democrata é direita. Para nós, o melhor dos Estados Unidos seria que eles se desunissem. Por questão de humanidade, poderia ser um processo parecido com o da União Soviética. Já deu, acabou. Texas vai para um lado, Califórnia vai para outro, Nova York caça o seu rumo, cinturão da Bíblia forma o evangelistão que eles tanto querem, né? O pessoal mais a oeste se junta com os canadenses caipiras de Alberta, Saskatchewan e Manitoba e formam um caipirostão para viver em paz, criando gado, que é uma boa vida, sabe? Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando. Tá lá cuidando de gado, plantando trigo. Ou se determinadas elites não suportarem perder o grande osso que eles estão roendo, termina no processo lá em Iugoslávia. Aí eu lamento, mas o que eu posso fazer, né? De toda forma, achar que existe um governo dos Estados Unidos que vai ser melhor para o Brasil é muita inocência. Ou picaretagem, a gente nunca sabe de verdade, né? Mas é um dos dois. Inteligente não é. Enfim. Se, do ponto de vista do Brasil, como eu disse, é trocar 6 por meia dúzia, é trocar neurônio afetado por problemas genéticos, por neurônio afetado por álcool, então sem mudanças reais, do ponto de vista do mundo, bom, e nós temos uma diferença, sim. Normalmente os republicanos são menos intervencionistas. Mas nesse caso eu não sei, sinceramente. O Trump é anti-China, o vice é profundamente anti-iraniano. Então, provavelmente eles vão querer encrespar com esses dois países e maneirar para cima da Rússia. Que eu acho que seria interessante. Primeiro porque, como eu já disse, expliquei várias vezes, o problema dos Estados Unidos é a Ucrânia. É lá que as empresas deles enterraram centenas de bilhões de dólares que eles não vão ver nunca mais. Nunca mais. E essa perda de dinheiro enorme vai ter que ser escriturada. O que significa problemas imensos na Bolsa de Valores em algum momento breve. Então, se os Estados Unidos quiserem adiar o fim deles, eles têm que tentar um acordo mais vantajoso possível com a Federação Russa. E não creio, honestamente, que... Bom,
Eles vão conseguir isso? Não sei. O Trump parece ser um negociador hábil. Ele pode, tipo, olha só, hoje, sendo prático, qual que é o melhor possível para os Estados Unidos? Trump eleito, chega no Vladimir, fala assim: erramos, fomos moleques, não devia ter começado essa guerra, mas começamos, infelizmente, vamos fazer um acordo. Ó, entrega o Oeste, né? Entrega o Oeste para Polônia, entrega Bukovina do Norte para Romênia, entrega Rutênia para a Eslováquia, entrega a Transcarpátia para Hungria e fica com o resto. Se for possível, apesar de entregar Lvov para Polônia, mantenha o que restar da Galícia sem Lvov, sem Transcarpátia, sem Rutênia. Mantenha o que restar da Galícia como Ucrânia. E bom, aí você não precisa escriturar a dívida. Por exemplo, você fala assim: a Ucrânia nos deve 150 bilhões. A Ucrânia que restou é isso. Então, é um dinheiro que nunca será pago, mas essa dívida nunca será paga de toda forma. Então, pelo menos, não precisa registrar como perda. Certo? Não, é dinheiro a receber. Os Estados Unidos fazem muito isso. Transformam perda em crédito. Certo? Transformam perda em crédito. E aí, bom, aí eles podem encontrar uma solução para o problema americano.